do Escola do Ser de 2025. E a gente não podia terminar esse episódio de uma maneira diferente, trazendo um assunto de renovação de ciclos, né? A gente sempre fala sobre renovações e ciclos aqui no Escola do Ser. E sempre vamos falar quando a gente está falando sobre autoconhecimento, porque a vida é sobre isso, né? E o episódio de hoje vai deixar isso bem claro para vocês. Só que dá para falar sobre renovações e ciclos de diversas formas diferentes e em diversas situações diferentes. E é isso que eu faço aqui na Escola do Ser. Eu boto a transformação, a renovação, os ciclos sendo tentando trazer elas com explicações de diversas maneiras diferentes. E toda vez que a gente escuta e toda vez que eu falo sobre isso, eu me aprofundo ainda mais sobre esse tema. Então a gente sempre vai falar sobre isso de uma certa maneira, tá bom? Mas antes da gente começar, porque eu tenho um assunto bem legal para tratar para vocês hoje aqui, eu gostaria de dar 2 recados importantes, tá bom? Primeiro, que o Escola do Ser ele é uma comunidade, né? É um grupo no WhatsApp, onde a gente se encontra para poder divulgar os encontros do Escola do Ser e vocês, assim, têm um canal direto comigo. Então, vocês podem me questionar, trazer perguntas, interagir. E ali também é um grupo onde o Aldeia do Ser sempre promove algumas ações especiais para a galera do Escola do Ser, tá bom? Então, se você sente o chamado de estar pertinho e participar disso de uma maneira que seja gratuito, porque é gratuito, a gente tem algumas versões que vão ser prós, mas essa Escola do Ser da comunidade, ela é gratuita, tá bom? Então, se você sente de vir para perto, vem para perto, tá bem? Entra aqui na comunidade, o link tá aqui embaixo. E a segunda informação que eu sempre falo aqui, se você tá querendo de paraquedas, eu preciso falar, para vai ser a primeira vez que você vai ouvir, senão você já ouviu várias vezes, que aqui, nesses vídeos, eu falo de uma maneira muito livre, né? Da maneira como faz sentido para mim. Eu tento ainda explicar a mesma coisa com algumas palavras diferentes, mas é a maneira como faz sentido para mim. Porém, existem muitas maneiras de falar a mesma coisa. Se de alguma forma o que eu tô falando não faz sentido para você, o que eu te incentivo é buscar outro lugar. Outro lugar onde você possa ter uma pessoa que fale sobre espiritualidade e autoconhecimento que faça sentido para você, uma linguagem que faça sentido para você, né? A linguagem, ela é muito limitada e a gente pode falar a mesma coisa de diversas maneiras diferentes. Então, é isso. Não se limite, se eu falo de uma forma que não faz sentido para você, não se limite essa experiência a só a minha forma de falar. Procure outras pessoas que falam de forma parecida com você, mas não deixe de se autoconhecer. De uma certa maneira, eu tento variar muito a minha linguagem para atingir o máximo possível de pessoas. Eu acho que eu faço isso muito bem. Mas pode ser que isso não aconteça com você, então tudo bem, tá bom? Mas vem comigo, o assunto de hoje é interessante. Vamos lá. A gente tá aqui para falar sobre ciclos. E vamos entender que a vida inteira é feita de ciclos. A gente vive microciclos dentro de um grande ciclo que é a vida, né? Se a gente for dividir microciclos dentro de um grande ciclo que é a vida. Tem a infância, tem a adolescência, tem a vida adulta e tem a velhice. São 4 ciclos. Só que dentro desses ciclos vão tendo microciclos. E aí, de acordo com o que a gente vai passando pelos desafios da vida, vamos lá, mais microciclos. Um dia é um ciclo, um mês é um ciclo, um ano é um ciclo, né? Fiz a evolução ao contrário, mas entende? Tem vários microciclos. Dentro de um dia você tem o ciclo da manhã, da tarde, da noite. Então, assim, a gente tem muitos ciclos dentro de um grande ciclo que é a vida, né? E dentro disso, a gente vai passar por fases diferentes, né? E aí eu falei das fases fisiológicas e agora eu tô falando das fases dos desafios também. Então, vamos supor que esse ano tenha sido um ano cheio de desafio. E agora os desafios estão se encerrando. De acordo com que os desafios estão se encerrando, outros vão aparecer, né? Então a gente vive nesse ciclo, né? De ir se aventurando nos desafios e nas fases fisiológicas, mentais, psicológicas, emocionais, de desafios da própria vida, que vão se apresentando pra gente na nossa vida.
Por isso que eu falo que a gente tem que se aventurar nessa vida. A gente está aqui se aventurando a todo instante. Por mais que a sua vida seja muito tranquila, você está se aventurando, porque você está passando por esses ciclos constantemente. Entendendo isso, a gente quero mostrar para vocês que é como se fosse isso, uma esfera, né? São ciclos. A gente vive nesses ciclos. Entendendo isso, vamos compreender que cada experiência vivida é uma bagagem para dentro de você. Por isso que eu sempre falo que é só a experiência que constrói o ser. Então não adianta você ter toda a parte teórica e não ter vivido ela. A parte teórica, a informação, ela é, assim, um divisor de águas, essencial. Ela é muito importante. Mas a experiência, de fato, é o que vai construir você, porque aquilo fica uma experiência, né? Fica uma vivência acoplada dentro de você, experimentada. Então, ela te pertence. E aí, a partir do momento que ela te pertence, em que você experimentou e vivenciou isso, pronto, aquilo internalizou. E aí, nesse momento, se torna algo concreto dentro de si. Então, a gente precisa entender que esses ciclos, eles, na verdade, não giram em volta de uma esfera. De um ciclo, né? Literalmente, de um ciclo, né? Não é uma constante roda, assim. Toda a vivência que a gente tem nessa vida e toda a experiência que a gente tem, ela na verdade vai somando. E os ciclos que a gente vai vivendo, eles vão fazendo a gente viver em uma jornada com um caminhar de uma esfera, entende? Então, na verdade, a gente vai experimentando a vida, a gente vai vivendo os ciclos, só que a gente vai vivendo num processo evolutivo, subindo, né? Você teve uma experiência aqui, foi um ciclo. Só que essa experiência está somando. O de você lá de baixo não é mais o você daqui. O você lá de baixo, o você daqui não é mais o você lá de baixo. Então, você já parte de um lugar mais elevado. Aí você vive um outro ciclo. Aí é o você de amanhã, já parte de outro lugar mais elevado. Aí você vive um outro ciclo. E você vive um outro ciclo. Então, quando a gente fala que a vida é uma jornada, é um caminhar que é uma esfera, né? Que ela vai crescendo, ela vai subindo. São os ciclos que a gente vai vivendo, as experiências que a gente vai acumulando, o ponto de partida que a gente vai tendo para percorrer os outros ciclos está sempre acima. Porque essas experiências acumuladas dentro da gente, elas fazem a gente estar mais evoluído de uma certa maneira, entende? Esse é o olhar do autoconhecimento pela vida, né? A pessoa que vive com o óculosinho do autoconhecimento, ela percorre essa esfera, ela caminha na esfera, entende? Ela vai viver nos ciclos da vida dela em processo evolutivo, sempre subindo. A pessoa que não olha para a vida com um olhar de autoconhecimento, ela se perde. Ela pode simplesmente percorrer uma, desceu. Ou percorreu uma, duas, aí desce de novo. Ou então percorre 3 para cima e vai lá para baixo. Tudo bem se isso acontece com você, às vezes. E se você olha com autoconhecimento, tá bem, minha amiga, ou meu amigo, entende? Vai ter um ciclo em que você sobe assim. E vai ter outro que você sobe só um pouquinho. Vai ter outro que você sobe só um pouquinho. Vai ter um que você sobe assim. Entende? É muito diferente. Então, compreendendo essa teoria toda, qual é o convite que eu faço para vocês, né? A gente está vivendo uma virada de ano, que simbolicamente existe uma energia coletiva muito grande nesse momento. Então, você pode falar assim para mim, eu não acredito nesse calendário. Tá bom. Não importa se a gente acredita ou se a gente não acredita nesse calendário, que é o calendário gregoriano, né? E tem aqui muitos motivos, porque pessoas que estudam mais têm muitos motivos para não acreditarem no calendário gregoriano. Mas, de qualquer maneira, tem uma consciência coletiva vivendo essa energia de renovação, de mudança de ciclo. E já que existe essa energia coletiva, ela vai chegar em você de uma certa forma. E aí o convite para você que eu faço de qualquer maneira,
A gente está mudando de 2025 para 2026. Você acreditando, usando o calendário gregoriano ou não, né? Porque é um calendário usual. Então a gente está saindo de 2025 e está indo para 2026. E existe uma energia coletiva nisso. Então, por que não olhar e fazer o exercício de olhar para o seu ano de 2025 com grandiosidade? Está acabando um ciclo, está encerrando o outro. Olha para aquele ciclo e deixa essa bagagem que você viveu, essa experiência que te construiu, ser realmente algo que vai fazer você subir na esfera dos outros ciclos de 2026. Entende? Então, faça essa reflexão de grandiosidade do seu ano de 2025. Como aquilo te somou, como isso te evoluiu, como essa jornada fez você percorrer de uma forma grandiosa. E como isso pode oferecer para você novas experiências em 2026. Quais foram os aprendizados mais profundos e belos que você teve em 2025? É isso. Se você quiser compartilhar alguma coisa comigo, deixa nos comentários ou vem participar da comunidade Escola do Ser. Eu te convido a vir participar da comunidade Escola do Ser. Beijo grande e um feliz 2026 para todo mundo, né? Vamos fazer uma virada de ano daquele jeito sensacional e com grandiosidade como pode ser. Beijo grande. Tchau.